seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Depois da Terapia. Meu nome é Giovanni Pomini e hoje eu tenho o prazer de estar aqui no consultório, agora com uma acústica melhor, com o Diego. O Diego me procurou, né, Diego, em relação a algumas questões que ele queria trabalhar. Eu lembro que você colocou a questão da regressão com hipnose e eu fiz alegremente esse convite para você porque agora você pode dividir essa experiência da regressão com a pessoa que está em casa. Por que digo isso? Porque às vezes a pessoa acha que regressão tem a ver com voltar numa vida, aquelas coisas mais, né, um pouco místicas, e você está aqui hoje para contar para a gente como é que foi esse processo. Então, em primeiro lugar, seja bem-vindo. Para quem está ouvindo, eu já quero dizer que o Diego ele é assessor de investimentos, né? Temos esse ponto em comum aí, gosto bastante do mercado financeiro também. Até em off estávamos falando aqui sobre isso. O Diego também é gestor de horticultura moderna. Então, seja bem-vindo, pode se apresentar. E aí, Giovanni, é uma satisfação estar aqui, contribuindo com todas essas mudanças que têm acontecido na minha vida. Realmente, como você falou, eu vim aqui atrás dessa regressão e eu tinha na minha cabeça o que era regressão através de alguns filmes, que eram algo místico, enfim, de outras vidas, mas realmente foi algo que me surpreendeu. Me trouxe questões, traumas que eu não imaginava que traria à tona. Isso contribuiu muito positivamente para minhas questões profissionais e pessoal também. Que bom, né? Você vê que engraçado. E aproveitar esse gancho, para quem está nos ouvindo, a regressão, o que ela é, pessoal? É você revisitar uma memória, um fato, um acontecimento. E o que faz da técnica tão fantástica? É que muitas vezes a gente não tem consciência desses eventos. Por isso que Freud vai chamar de mecanismo de repressão da memória. Aquilo que nos afeta, aquilo que para nós é um trauma, né, por assim dizer, ele fica represso lá no inconsciente para que a gente não tenha que lembrar e lidar com isso diariamente. Só que isso causa em cada um de nós os chamados sintomas, que às vezes são alteração de humor, alteração de comportamento e conduta, né? E o Diego veio aqui, a gente fez um trabalho aí revisitando vários eventos e várias cenas. Muitos deles até você nem lembrava, né, Diego? Muitos eventos eu não lembrava, alguns eu não considerava como algo que estava inconsciente e como um trauma, algo assim que ficou guardado no inconsciente ali na caixinha, igual você falou igual Freud falou nessa questão aí da regressão, mas veio à tona, apareceu e aquilo fazia sentido para mim e veio nomes, o sentimento de estar naquela posição e o que eu deveria fazer para melhorar aquilo lá. Realmente, e eu acredito que vai ajudar muito na minha carreira, tanto de gestor de horticultura moderna quanto de assessor de investimentos, a qual eu preciso de muita energia e precisava liberar esse buraco, né, esses problemas que estavam comigo para poder fluir melhor na vida. Sim, a gente estava falando em off, né, como depois que a gente vai tratando essas questões, tudo muda, né? Eu até brinquei com o Diego, falei que a postura dele estava mais altiva, né? Tô vendo ele aqui na minha frente agora. E para mim também é muito significativo poder te ajudar nesse processo, poder te conduzir aí, porque muitas vezes, como a gente estava falando, a pessoa vem aqui no consultório querendo resolver uma questão pontual. Só que muitas vezes o que impede a gente de ter aquilo resolvido, ou mesmo de saber como fazer para chegar lá, são bloqueios advindos aí do que a gente chama de trauma, de vivências passadas que não foram bem elaboradas. E aí, por que a hipnoterapia ela acaba sendo muito efetiva? Porque, perceba, Diego e você que está nos ouvindo, ele nem tinha consciência de que alguns eventos da vida dele eram
causadores ali, ou talvez contribuíam para algum trauma, algum bloqueio. Então, nesse caso, dificilmente a pessoa teria resultado numa terapia tradicional, baseada no diálogo, porque ele teria que falar algo para essa pessoa, para a pessoa ajudar ele a percorrer e ressignificar. Mas como que ele falaria algo que ele nem tem consciência, né? E através da hipnoterapia a gente vai fazer essa busca, é a chamada hipnoanálise, que é você, pelo sentimento que a pessoa tem em relação a algo, né, que muitas vezes ela nem sabe explicar, a gente vai encontrar ali no inconsciente essas memórias e, ao mesmo tempo, dessensibilizar, que é um aspecto mais ligado à amígdala cerebral e às emoções, como ressignificar. Afinal de contas, quando você volta nessa memória agora, na fase adulta, você tem uma outra visão, que talvez aquele Diego, aquela pessoa que vivenciou aquilo naquele momento, seja na infância, adolescência ou em alguma parte da vida, não tinha. E agora você pode regressar até lá, por isso regressão, levando essa vivência agora já adquirida para resolver aquela situação internamente, né? E como que foi para você esse processo? Você veio para cá com aquela ideia de que regressão era como se fosse num filme. E aí como que foi para você ser um sujeito da regressão, deixar de sair da tela do filme para falar, não, eu vou viver isso na minha vida. Como é que foram os exercícios? Como é que foi a experiência para você? Como foi para você ser hipnotizado? Acredito que foi sensacional, porque eu sou uma pessoa de bastante uso da prática, da vivência, da experiência. Isso me traz muita clareza na vida. Então, eu na vivência ali da regressão, eu tava vivendo um filme meu, da minha vida, só que eu hoje, voltando pro passado, principalmente com relação à minha vivência na faculdade, e vivendo aqueles momentos de agitação, momentos de raiva, momentos de, enfim, emoção, mas emoção assim negativa, emoção, todo tipo de emoção, e revivendo e ressignificando aquilo lá e trazendo uma melhoria. Então a diferença de uma terapia convencional que eu já fiz é que realmente eu não traria 70% daquilo que trouxe aqui. E foi muito importante mesmo. Interessante, então você já fez um outro processo de terapia chamado aí convencional. Sim. E quando você compara uma com a outra, o que você viu de benéfico aí? Lógico, você já, de forma bem resumida, você já colocou, mas o que você poderia dizer para quem está nos ouvindo em relação a isso? Por que escolher fazer terapia com hipnose em comparação com um psicólogo tradicional, por exemplo? Talvez o psicólogo tradicional não vai atingir o gatilho, a dor que está aqui, né? Ou talvez ele seja mais agressivo, vai provocar o paciente, vai provocar, mas não sei se vai atingir aquela dor inconsciente, aquilo que está guardado, que vai soltar para fora. Então, eu acredito que a regressão trouxe isso, trouxe aquilo que estava inconsciente e foi jogando para fora. E a partir do momento que eu jogava para fora, eu saía da terapia mais renovado e aquilo eu ia praticando, ia sendo um Diego diferente a cada dia. Isso, e é o mais impressionante porque é muito gratificante para mim e para a gente que trabalha com hipnose da forma correta ver a evolução do cliente, né? Porque ainda falava com o Diego aqui em off, todas as coisas que eu percebi que ele foi mudando ao longo do processo. E nós estamos falando aí de poucas semanas, a gente não está falando aqui de uma terapia que levou anos, ou um ano, ou nada disso. Poucas semanas e assim, a cada sessão eu já o encontrava diferente, com insights novos, com mudança de conduta prática. Ah, mas Giovanni, mas o que seria essa mudança de conduta? Coisas que ele não fazia no cotidiano dele, que agora ele passou a fazer. Coisas que antes ele tinha uma certa dificuldade, que agora se tornou natural para ele e que, claro, para que haja uma melhora, só depende de treino, mas ele não sente nada que o impeça agora.
Lógico, falamos aqui em particular de várias situações, vários exemplos de coisas que antes ele não fazia, né? E como que está sendo agora, Diego, você se vê levando uma vida diferente, né? De forma bem particular, claro, sem dar muitos detalhes, mas eu acho que te ajudou muito na questão de relacionamento interpessoal e tal. Como é que está sendo esse novo Diego para você? Tá sendo bem mais tranquilo. Eu sou uma pessoa extremamente comercial, uma pessoa que gosta de conversar com pessoas, gosta de ajudar a resolver problemas. Já era um cara de resolver problemas, tanto é que eu fiz engenharia mecânica. Porém, agora eu resolvo problemas e converso e faço persuasão com pessoas. E me sinto leve e as coisas vão aparecendo na cabeça tranquilamente. Então, eu realmente não tenho a necessidade de realmente ter que conversar, mas se eu estiver disposto, se a pessoa estiver ali e surgir a oportunidade, tranquilo, as coisas vão surgir naturalmente. E como que era antes da terapia? Antes existia uma energia, um medo, algo assim uma ansiedade, algo que travava. E na hora de conversar com as pessoas eu ficava bem robótico e nada natural, e com uma voz, principalmente uma voz mais baixa, sem intensidade, sabe? Sem transmitir aquela coisa legal, né? De a pessoa se sentir bem, falar, nossa, que legal, esse cara tem propriedade no que fala. E hoje como é que tá? Hoje só tem que treinar, que o céu é o limite. E você veja que a gente tava falando como isso impacta, né, no trabalho, não só no cotidiano, assim, para fazer amizade, pura e simplesmente, mas como isso vai te dar condições de atuar agora mais fortemente, né, principalmente na questão da sua empresa, da sua assessoria de investimentos, né, então eu fico muito contente de perceber isso, né. E de fato, né, perceba como até aqui gravando, né, que normalmente as pessoas ficam um pouco mais tímidas, você tá firme aqui, tá se colocando. E eu gosto até de convidar para gravar esse depoimento porque é um teste, né? Como que a gente sabe se a pessoa teve resultado? Estou falando para um microfone e tô super desenvolto. Tá tranquilo no microfone, beleza. Imagina na rua, na padaria, na academia, no mercado. Como isso vai... Porque na câmera, né, Giovanni, a gente fica esquisito. A pessoa... Aqui é um microfone, mas é como se fosse uma câmera. Então, assim, você tá no microfone. Eu, antes de fazer esse depoimento, esse podcast, eu pensei, vou errar tudo. Vou parar porque eu vou travar. E não, foi algo que vai rolando. Tranquilo. Até satisfação por ter feito esse trabalho, assim, foi fantástico. Eu acho que 80% dele eu não imaginava que teria esse resultado. E realmente foi sensacional. Que bom, fico muito feliz. E você me recomendaria? Com certeza, 100%. Então tá bom, que ótimo. Ô Diego, e se você imagina que em algum lugar, seja no Spotify, na Alexa, no YouTube, tem alguém lá em algum lugar do planeta. Eu digo do planeta porque essa semana uma pessoa da ilha de Malta, né, no Mediterrâneo, me procurou, então a internet permite isso. Se você tiver alguém aí em algum lugar do planeta que está nos ouvindo, o que você poderia dizer para essa pessoa que de repente tem algum processo, como a gente estava falando em off, você até comentou, né? Nossa, podia ter feito isso antes, tal. O que você diria para quem está nos ouvindo lá e às vezes fica assim, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço? Eu diria que se a pessoa realmente sabe o que quer, tem uma clareza dos seus objetivos e quer a mudança para si, eu falaria, Giovanni é um cara indicado para isso, porque aí ele vai te guiar através do seu inconsciente e você 90% de chance de você realmente encontrar um caminho para aquele bloqueio que você tem na vida.
Desde que todas as questões estejam alinhadas de corpo, físico, saúde, toda essa parte mental e emocional e espiritual vão se ligar e vai ter um resultado positivo, com certeza. Que bom, fico muito feliz, agradeço as palavras. Aí, como eu sempre falo, né, eu me coloco mais como um instrumento. Eu acho que de alguma forma uma grande força, uma grande inteligência nos ajuda a chegar onde a gente quer, e você, na sua casa, se dispôs a buscar essa mudança, entrou em contato comigo, né, me perguntando sobre regressão. Eu falei, não, vamos trabalhar. E fizemos sessões de regressão todas as vezes, e vejo o resultado que trouxe, né? Então eu fico muito feliz, queria te agradecer pela confiança, pela oportunidade que você me deu de te ajudar, e também, de repente, fazer uma última pergunta, que é: existe algo que eu não te perguntei e você acha importante deixar registrado para quem vai nos ouvir, não só agora, como daqui a muito tempo? Do resto, eu acredito que tá super tranquilo. Foi tudo bem planejado nesse trabalho seu e acredito que seja isso mesmo. Que ótimo. Diego, quero te agradecer por esse bate-papo rápido, mas eu acho que você, de forma bem sucinta e direta, conseguiu transmitir, né, o seu sentimento, como aquilo mudou para você, e também pode ajudar outras pessoas que estão ouvindo, né? O propósito desse podcast é exatamente esse. A pessoa está lá na casa dela pensando, será que o meu caso tem solução? Pois então saiba, tem solução, né? Basta você querer. É você que tem que se dar a oportunidade, e aí a mudança vem através da gente, né? Não só eu, mas vários colegas aí que trabalham com terapia. Lógico que eu sou um apaixonado pela hipnose, pelo motivo que o próprio Diego disse, que às vezes a hipnose vai trazer à tona coisas que você nem tinha consciência que podia ter relação com aquela questão que você quer trabalhar, o que faz da técnica bastante poderosa aí em relação aos métodos tradicionais, mas depende de você, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o link para o meu Instagram, que é @giovannipomini, e lá você vai encontrar o episódio do Diego e vários outros. Você pode ouvir esse podcast também em todas as plataformas agregadoras de podcast, a Alexa, Spotify, Deezer e tantos outros aí. Então, pessoal, só depende de vocês, tá bom? Diego, mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser deixar alguma coisa para encerrar aí, fica à vontade. Eu que agradeço todo esse trabalho, a parceria, que isso é uma parceria, é um relacionamento de igual empresas e pessoas. Tamo junto e bora aí contribuir para a melhoria da sociedade e do planeta. Ótimo, isso que você disse é fundamental. De fato, e eu tenho alguns amigos que quando ouvir isso vão entender, a gente de fato tem que contribuir com a melhoria do planeta, e aquilo que a gente pensa, as ondas vibratórias advindas dos nossos pensamentos, elas podem contribuir para a melhoria do planeta, assim como também podem contribuir para o caos que aí está. Então, como o Diego disse, depende de cada um de nós, e obrigado por você tocar nesse ponto. Perfeito, é isso mesmo. Planeta, inclusive, é muito bom citar isso, porque a gente não tem que se sentir pequeno, a gente tem que se sentir à altura daquilo que a gente vive, que é o planeta Terra. Então, o céu é o limite. Vamos falar de planeta, que tem muito mato para capinar. Cada um fazendo a sua parte, né? Isso, exatamente. Então tá bom, e obrigado também para você que ficou aqui até o final de mais um episódio do podcast Depois da Terapia, e até a próxima.